Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E as mensagens de Mauro Cid alimentam 3 linhas de investigação da PF. E, na verdade, a próxima linha de investigação da Polícia Federal é justamente a família de Bolsonaro. E essa é a segunda linha, não é? A primeira linha foi a de aliados de Bolsonaro. A segunda linha de investigação é a família de Bolsonaro, culminando com o próprio Bolsonaro, e a terceira linha são os apoiadores de Bolsonaro, os financiadores do bolsonarismo. Então, a família, por assim dizer, é considerada o próximo alvo a partir de Michele Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, vai prestar hoje um novo depoimento, hoje à Polícia Federal. Ele foi preso no começo do mês por envolvimento num esquema de falsificação de carteiras de vacinação. O depoimento da Michele Bolsonaro é considerado certo por investigadores, mesmo sem ter ainda data marcada. O faz-tudo de Bolsonaro, homem de sua confiança, teve sigilo telemático e fiscal quebrado pelo STF, e ainda em maio do ano passado o Moraes determinou que a PF realizasse uma análise minuciosa do material armazenado na nuvem do ex-auxiliar. As mensagens trocadas pelo Mauro Cid com diferentes interlocutores fomentam 3 linhas de investigação que miram Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Na verdade, os apoiadores já estão na linha de fogo, aí já foram presos vários apoiadores. Agora estão chegando perto da família do Bolsonaro, a próxima é Michele, e o próprio Bolsonaro será o último a ser alvo contundentemente da lei. Além da operação para apurar o caso de falsificação de comprovantes de vacinação, da qual Bolsonaro também foi alvo, a Polícia Federal investiga a suspeita de participação do grupo na tentativa do golpe de 8 de janeiro e as transações financeiras suspeitas que envolvem a primeira-dama Michele Bolsonaro. No fim de semana, o portal UOL revelou trechos de conversas de Mauro Cid e 2 assessoras de Michele. A investigação mostrou, por exemplo, que Michele usava cartão de crédito em nome de uma amiga, com fomento de dinheiro público do cartão corporativo de Bolsonaro. Segundo o interlocutor da PF, as provas até agora são suficientes para convocar Michele para depor, o que ainda não tem data para acontecer. Internamente, o conteúdo do celular é considerado, o conteúdo do celular do Mauro Cid, o faz-tudo de Bolsonaro, é considerado o Fiat Elba do Bolsonaro. É uma alusão a Fernando Collor de Mello. Quando ele foi cassado, quando ele sofreu impeachment, ele teve uma denúncia de que comprou um carro Fiat Elba com dinheiro da corrupção, e foi isso que movimentou a sua cassação. A defesa de Bolsonaro afirmou que Mauro Cid usava dinheiro em espécie para pagar pequenas contas da família presidencial. Já em relação a Michele usar o cartão de crédito da amiga, a explicação foi de que o marido era pão duro, etc, etc. E, na verdade, agora, então, a gente pode dar como certo que essa senhora aí vai ter que se explicar nos próximos dias à Polícia Federal. A decisão de ir para cima da família do Bolsonaro já está tomada e a Michele vai ser a próxima. E juristas explicam a tese de fraude e investigação usada para punir o Dallagnol. Na verdade, o Dallagnol tem recebido apoio da mídia, não é? O jornal Estado de São Paulo, por exemplo,
publica uma série de artigos em defesa dele, nunca contra, sempre a favor dele, e há um movimento na mídia, porque a mídia brasileira, a grande mídia, né, a mídia corporativa, Globo, Folha, Estadão, etc., esses veículos sempre foram ultra-lavajatistas e não estão se conformando com a cassação de Dallagnol. Mas, na verdade, isso é mentira. Tudo que estão dizendo a respeito da ilegalidade da cassação de Dallagnol é mentira. Doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e professor visitante na Universidade de Manchester, na Inglaterra, Rafael Valim adverte que a condenação de Dallagnol não pode ser vista como tentativa dos ministros do tribunal de antecipar sua condenação, como alegam críticos da punição. O ex-procurador pediu exoneração antes do prazo eleitoral para evitar que fossem abertos 15 processos administrativos contra ele. Com isso, tentou fraudar a investigação. É esse o ponto, explicou a coluna. E o próprio criador da lei da ficha limpa diz que a cassação de Dallagnol é impecável, porque realmente a mídia age em relação à Lava Jato, e o próprio Dallagnol, não é, e Moro também, eles agem em relação à Lava Jato como agiam quando a Lava Jato era quase um consenso. Era um consenso no país, tinha uma maioria avassaladora. Então eles davam as explicações mais malucas e todo mundo fingia que acreditava. Nesse caso, não tem o que essa gente reclamar. Na verdade, Dallagnol deixou o Ministério Público tentando barrar uma investigação contra si. E isso está na lei da ficha limpa, que esse tipo de atitude, mesmo que não tenha processo estabelecido, renunciar para fugir de investigação é considerado um crime. E o Bolsonaro está se gabando de que o seu faz-tudo está sob controle. Na verdade, isso não é bem assim, apesar de Bolsonaro estar alardeando para todo mundo por aí que o seu ex-faz-tudo não vai dizer uma palavra contra si. O tempo pode mudar isso, porque ele foi abandonado pelo Bolsonaro e pelos militares, sobretudo pelos militares. E o Arthur Lira diz que a cassação do mandato de Dallagnol passará por corregedoria da Câmara e Deltan terá prazo, Deltan como eles chamam, né, na mídia, eles não chamam de Dallagnol, chamam de Deltan, primeiro nome dele, né, o que demonstra uma proximidade muito grande da mídia com o Dallagnol e o Moro, né? E o Lira está dizendo tudo isso, mas na verdade isso é tudo conversa, é tudo formalidade. O Dallagnol está cassado e a Câmara não pode reverter isso, ainda que exista alguns raros lavajatistas no Congresso que queiram salvar esse vigarista. E a cassação de Dallagnol deixa o Sérgio Moro em alerta. Ele e a mulher dele, a Rosângela Moro, são os únicos remanescentes da corrente lavajatista no Congresso. E o Moro e a esposa estão em alerta pelo risco de cassação que vem por aí. Esse isolamento dos lavajatistas ocorre também porque eles criminalizaram a política. E ao caçar o Dallagnol, o país trocou um bolsonarista por outro. Quem vai substituir Dallagnol é um pastor bolsonarista que tem a mesma linha de atuação, até mais radical que o Dallagnol. Com a decisão do TSE de caçar Dallagnol, sua cadeira na Câmara será ocupada pelo pastor Itamar Paim, do PL, partido de Bolsonaro. A troca foi deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral na última quarta-feira. E quanto mais alto o placar nas votações sobre o arcabouço fiscal, mais contundente o recado de Lira para Lula. E qual é o recado de Lira para Lula? Que Lula depende dele para aprovar projetos. E a aprovação do pedido de urgência para o marco fiscal, com o apoio de Lira, foi realmente avassalador. Foram nada mais, nada menos do que 367 votos
a favor da urgência de votar o arcabouço fiscal contra 102 votos contra, não é? 367 votos a favor e 102 contra. Esse é um bom termômetro para o governo e uma boa notícia, apesar de deixar o governo meio na mão do Lira. E o Dallagnol teve o mandato cassado por uma regra que ele defendeu no passado. A lei da ficha limpa foi exaustivamente usada pelo Dallagnol e foi usada por ele para prender, inclusive por ele, pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, para prender o Lula. Então, na verdade, essa lei se voltou contra quem mais a defendia. E sem o apoio do presidente da Câmara, o governo perde votações, diz o bolsonarista Ciro Nogueira, presidente do PP e inimigo visceral do governo. Ciro Nogueira, que já foi aliado de Lula. E ele avalia que o governo só conseguirá aprovar na Câmara dos Deputados as propostas que tiverem o aval do presidente da casa, e isso, infelizmente, é verdade, simplesmente porque o Brasil cometeu a insanidade de votar para Lula, votar em Lula para presidente e votar em seus inimigos para o Congresso. E por fim, o Moro se reuniu ontem com Alexandre de Moraes, anteontem com Alexandre de Moraes, horas após a cassação de Dallagnol. Um dia depois da cassação do mandato de Dallagnol, o Moro se encontrou com Alexandre de Moraes na sede da corte. A reunião ocorreu sem nenhum alarde. Por causa do encontro com Moraes, Moro faltou à despedida de Dallagnol na Câmara dos Deputados. O ex-procurador fez um pronunciamento. A ausência do aliado foi mais notada, já que os dois são colegas da Lava Jato. Mas, na verdade, essa reunião com o Alexandre de Moraes já estava agendada antes da cassação do Dallagnol, e o Moro foi falar de outro assunto. Na verdade, ele pode ter aproveitado esse encontro para pedir pinico para o Moraes, mas a possibilidade disso acontecer é muito difícil, porque o Moro é odiado nas cortes superiores, porque ele queria prender ministros do STF, do STJ. Então a situação dele é considerada crítica. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.